Oi, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é, de forma simples e bíblica, falarmos acerca de alguns assuntos, algumas questões que permeiam na nossa sociedade, no tempo em que nós vivemos, e entender melhor o que a Bíblia diz a respeito disso e interpretá-la de forma correta. Nesse vídeo nós estaremos dando continuidade a um vídeo que eu fiz anterior a esse. O link vai estar aqui na descrição do antigo vídeo, que nós falamos sobre pecado. Nós falamos sobre o pecado e o que é o pecado. E dentro desse vídeo, que ficou um pouco extenso, prometo nesse agora fazê-lo um pouco mais curto para que também não venha a ser cansativo a você que está assistindo. Nós vamos dar sequência falando sobre mais uma ação que o pecado causou e afinal de contas nós vamos também entender: tem como resolver esse problema? Tem remédio para o pecado? O que eu preciso fazer para me ver livre disso? Fique até o final desse vídeo e você saberá. Eu quero dar início fazendo aqui uma ilustração, contando uma história para que você possa entender. Certa feita, um rapaz evidenciou algumas situações na sua vida que o deixaram mal. Ele começou a passar mal, ter alguns desmaios. Ele resolveu ir ao médico. Quando ele chega no médico, ele faz aquela bateria de exames. O médico constata que ele estava doente. Mas o médico, depois de constatar que ele estava doente, faz o seguinte: pega uma folha de receita e fala ao paciente: olha, eu vou escrever aqui o diagnóstico do seu problema e vou te passar essa receita para que você possa estar comprando o remédio e tomando o remédio. E ele entrega a receita nas mãos desse paciente. O paciente sai dali do consultório, se dirige até a farmácia mais próxima e ele vai lá, compra o remédio. Só que quando ele chega na sua casa, olha para a receita que dizia que o remédio deveria ser tomado todos os dias e deveria seguir-se uma hora específica. Aquele homem, sabendo que estava doente, tendo o diagnóstico da sua doença, tendo o remédio e a receita em mãos, ele opta por não tomar o remédio. Em cima disso que eu falei, a pergunta que eu faço é: essa pessoa, ela vai melhorar do seu problema de saúde? É claro que não. E o que isso tem a ver com o tema que nós estamos abordando, onde nesse vídeo nós vamos falar sobre mais uma consequência do pecado e se tem como resolver este problema. Como eu disse no vídeo anterior, o pecado está em todo ser humano. O ser humano que diz que não peca, ele está, na verdade, enganando a si mesmo, porque todos nós pecamos. Um dia já mentimos, já pensamos alguma coisa errada acerca do nosso próximo, já até pensamos em atrocidades. Haja vista que nós estamos inseridos em um país que é um país sexualizado. E o que é um país sexualizado? Onde o sexo ele está estampado em revistas, em redes sociais, na televisão e outros meios de comunicação, comerciais de televisão. Tenta-se utilizar da sensualidade para atrair certo público. E até mesmo o desejo desenfreado pelo sexo, a prostituição em si, é um pecado. Nós estamos inseridos em um país onde esse contexto de pecado é real. E o pecado em si, na vida do ser humano, ele ocasionou mais um problema, além da morte física, espiritual e eterna. Ele desenvolveu o que a Bíblia chama de frutos da carne. Mas por que, Alan, frutos da carne? É carne mesmo? Carne literal?
Na verdade, a expressão carne que aparece nas Escrituras, muitas das vezes se refere à inclinação para o pecado, à tendência que o ser humano tem para o erro. Então, quando a Bíblia fala acerca de frutos da carne, está falando de coisas que são desenvolvidas no ser humano por consequência da sua pendência ou da sua inclinação ao erro. Os frutos da carne, então, são aquilo que eu desenvolvo por me inclinar ao erro. E eu quero ler um texto com você nas Escrituras, na Palavra de Deus. Se você tiver Bíblia na sua casa, que você possa acompanhar juntamente comigo. Se você não tem, peço que você baixe um aplicativo para que não fique somente nas minhas palavras, mas para que você possa acompanhar e ver se é realmente isso que estou falando. O texto que eu quero ler com vocês está em Gálatas. Gálatas está no final da Bíblia. É um dos últimos livros que está nas Escrituras. Gálatas, capítulo de número 5. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Eu quero começar lendo o versículo 17, que diz assim: porque os anseios da carne se opõem ao do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Verso 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, ou seja, elas estão em evidência. E aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. O que esse texto nos ensina? Ele ensina duas coisas. Ele diz que a vontade da carne, ela é diferente da vontade do Espírito. As minhas inclinações para o erro é diferente da inclinação para as coisas de Deus. E o texto é claro em dizer, no versículo de número 17, que não tem como essas duas coisas andarem juntas. Elas se opõem uma à outra. Ou seja, ou você faz as inclinações do pecado, ou você se inclina para as coisas do Espírito, mas as duas juntas, elas não conseguem ser feitas. E o versículo de número 19 mostra de forma clara alguns frutos da carne, ou algumas coisas que o ser humano, por ter o pecado, a natureza pecaminosa, desenvolve em sua vida, na trajetória da sua vida. E aí tá feitiçaria, idolatria, orgias, adultério. E se você ler com calma, você vai ver que todas estas características, elas estão presentes no nosso dia de hoje. Está presente na nossa sociedade. Não precisa ir muito longe, nós podemos até mesmo olhar para o nosso bairro, algumas pessoas que talvez nós convivamos, ou até mesmo nós estamos inseridos nessas características. A Bíblia nos ensina a não julgarmos ninguém. O meu papel aqui não é ser juiz, porque Deus não me dá esse direito. Muito pelo contrário. A Bíblia me ensina a fazer uma autoanálise da minha vida. Eu sei aonde eu erro, eu sei o que eu preciso melhorar, eu sei quais são os meus pecados. E o que eu fiz aqui foi ler esse texto diante de todos, para que você entenda e você veja com clareza se talvez você está inserido nisso ou não. Aí cabe a você fazer esta autoanálise.
Como eu falei no vídeo passado, falar sobre pecado é um pouco desconfortável, porque isso confronta a nossa vida. A verdade nua e crua, às vezes ela machuca um pouco, mas cabe a nós sermos humildes de reconhecermos que realmente temos falhas, que erramos e que cometemos coisas gravíssimas. Então, a consequência que o pecado traz sobre a vida do ser humano também é chamado de frutos da carne. E o que é frutos da carne? São características que o ser humano desenvolve através da sua inclinação ao erro. E nós lemos aqui acerca de algumas inclinações. Já sabemos que temos isso. Agora, a pergunta que fica é: tem como resolver esse problemão? E a Bíblia nos mostra que há solução para isso. E a solução está em Jesus Cristo. Acredito que você já tenha ouvido falar de Jesus. Se não, com o tempo eu farei um vídeo falando especificamente acerca de Jesus e da sua obra. Nesse vídeo eu quero me limitar a dizer que Jesus, ele é o remédio para a doença que o homem tem chamada pecado. Eu quero que você acompanhe comigo mais um texto, mais alguns textos, na verdade, da palavra de Deus. Se você tiver com a sua Bíblia de fácil acesso aí, peço que você abra em Romanos. Romanos, capítulo de número 5. O versículo de número 12. Iremos começar lendo Romanos 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, este homem que fez com que o pecado entrasse no mundo é Adão. E pelo pecado a morte, como nós explicamos no vídeo passado, assim também a morte passou a todos os homens. E isso é uma realidade que nós temos. Ninguém vive para sempre aqui. Hoje eu tenho 26 anos. Ano que vem eu terei 27. E eu não sei com quantos anos eu vou morrer, mas uma coisa é certa, eu vou morrer. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Assim como a morte nós herdamos de Adão, o pecado nós também herdamos de Adão. É algo que contaminou toda a humanidade. Mas prossigamos em ler. Peço que você vá para o verso de número 19. Ou se depois com mais calma você quiser ler todo o capítulo 5 de Romanos, ou a carta que é escrita aos Romanos inteira, eu recomendo a você. Você vai tirar muitas dúvidas. Mas prossigamos aqui no verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, que no caso foi Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, que no caso é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Se você voltar um pouquinho antes, no mesmo capítulo de número 5, verso de número 8, vai dizer o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo ele veio ao mundo e ele morreu uma morte de cruz. E essa morte de cruz tem um significado. Foi para nos libertar e nos redimir do nosso pecado. Peço que você abra a sua Bíblia um pouquinho mais à frente em 1 João. Está bem no finalzinho, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo de número 1, verso 8 e o verso 9. Olha o que diz. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Aqui está falando de Jesus Cristo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu disse a você, Cristo ele morre na cruz para nos redimir dos nossos pecados, nos dar a oportunidade de não mais viver uma vida de pecado,
Porque acredite, por maior esforço que você tenha em querer viver uma vida boa, agradável diante dos homens, você não vai conseguir com as suas próprias forças. Talvez diante das pessoas você até seja uma pessoa boa. Eu conheço muitas pessoas boas. Mas no seu interior, na sua vida particular, somente você tem pecados particulares como eu tenho pecados. E quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus e nós confessamos a este Jesus que nós somos pecadores e que precisamos dele, logo ele se apresenta à nossa vida, faz morada nos nossos corações e nos purifica de toda a injustiça. Ele apaga as nossas transgressões, os nossos erros e nos dá a condição de vivermos uma vida vencendo o pecado. Quando nós andamos com Cristo, nós não estamos mais sujeitos a esse erro, porque nós agora andamos em uma vida diferente. Temos a condição, que é dada somente por Jesus, de vencermos essa natureza que bate ferozmente no nosso coração para nos fazer pecar. Portanto, o remédio para o pecado se chama Jesus Cristo. E eu quero concluir este vídeo relembrando a história que nós contamos aqui logo no início, acerca do paciente, você lembra? Pois bem, eu quero dizer que esse paciente somos nós. Qual é a doença que temos? É uma doença espiritual chamada pecado. Mas eu quero dizer para você, há uma receita. Esta é a receita. Se chama Bíblia, as Escrituras ou a Palavra de Deus. E o que está contido nesta receita? Justamente o diagnóstico e o remédio que nós precisamos adquirir para sermos livres desta doença. E como é o nome desse remédio? Jesus Cristo. Agora, assim como eu disse no início, de nada adianta você saber que está doente, você ter a receita e você saber qual que é o remédio. Se você não tomar, você não vai ficar bom da sua doença. Para ficarmos livres do pecado, precisamos aceitar a Jesus como Salvador das nossas vidas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, peço que você possa deixar o seu like. Se possível, se inscreva no canal e compartilhe com mais alguém esse vídeo. E também não esquece de ativar o sino das notificações. Isso vai ajudar muito e também quando eu postar um vídeo novo, você vai estar ciente para que possa acompanhar. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.